Super N. Super N. A gente conversa aqui no estúdio com a psicóloga Letícia Fernandes, que vai falar sobre uma doença que muitas vezes é silenciosa e mal compreendida pela sociedade, a depressão. Letícia, bom dia para você. Obrigado aí por mais uma vez voltar à Rádio Super. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super. Para mim é um prazer inigualável estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. E a gente vai falar assim de um assunto triste, né, que é a depressão. A gente teve aí nos últimos dias assim muitos famosos repercutindo esse tema. Teve a morte da ex-assistente do Raul Gil, a Yasmin Gabriele, que morreu aos 17 anos, né? Tirou a própria vida por causa da depressão. Mais recentemente, agora nessa semana, a cantora Madonna, ela disse que foi para Portugal para poder acompanhar o filho num campeonato de futebol, né, num treinamento de futebol, e que ela também começou a ter uma depressão porque teve essa mudança de localidade, saiu de Nova York e foi para Portugal. Ou seja, assim, até as pessoas que a gente acha que estão bem financeiramente, têm uma vida estabilizada, já tem tudo na vida, né, e entra em depressão. Por que isso ocorre? O que é essa doença? Léo, esse é um grande engano que acontece, né? Hoje nós estamos num país onde é considerado o país da alegria, e é um país onde 5,8% dos brasileiros sofrem por depressão, né? Hoje, segundo a OMS, 4,4% da população mundial sofre desse transtorno. E estar nessa liderança hoje na América Latina desse adoecimento emocional, né, sem contar o toque, sem contar o pânico e outros transtornos, faz com que a gente comece a ter que tratar mais desse assunto, né? As pessoas, elas precisam olhar mais para a depressão como algo que é grave, como um transtorno, né? Muitas pessoas tratam como frescura, como drama, acabam banalizando, menosprezando os sentimentos e os sintomas que o outro tem. Isso faz com que as pessoas que sofrem desse transtorno tenham mais dificuldade de buscar ajuda, né, de tratar dessas questões. A gente vendo tantos artistas, né, tantas pessoas que hoje, diante da mídia, são tidos como vidas perfeitas, como pessoas famosas, que têm tudo, que têm dinheiro. Por quê? Por que essas pessoas estão com depressão? O deprimido, ele vem para poder incomodar, justamente denunciar algo que está em nós e algo que muitas vezes nós não admitimos ou não queremos lidar. Essa depressão, ela vem para poder protestar de alguma forma com essa sociedade hoje que é um terreno fértil para a depressão, que favorece a depressão, mas não quer lidar com ela, não quer olhar para ela, por muitas vezes não ter que deparar com essa angústia, com essa dor que vive às vezes em cada um de nós. Como que essa angústia surge, Letícia? Assim, o que acontece com o corpo humano que desencadeia a depressão? Olha, diversos fatores podem vir a desencadear a depressão. Os sintomas são o de negativismo, falta de ânimo, baixa autoestima, autodepreciação, angústia, uma cobrança excessiva e culpa, né? São principalmente dois fatores que a gente encontra muito em pacientes depressivos, e essa dificuldade de lidar com o vazio. A depressão, ela pode vir através de um luto mal elaborado, de vários lutos mal elaborados ao longo da vida, porque o luto não tem a ver só com uma pessoa que se foi, com um ente querido que partiu, que morreu, faleceu, como muitas pessoas pensam, mas sim desse objeto, né? Dessa pessoa que estava nesse lugar, né? De amor, de carinho, de importância para nós, e a gente ter que abrir mão dela de alguma forma, né? Essa elaboração do luto, ela se dá quando a gente consegue deixar o outro partir, esse objeto partir, quando a gente consegue, né, dar um lugar para isso. Mas a depressão, ela pode ser causada por diversos fatores. Ela pode ser causada por transtornos, outros transtornos que venham a colaborar, né, para a depressão, como quadros de ansiedade, né, que se não tratados, misturados com outros sentimentos e convivências, né, com frustrações, com perdas, com a dificuldade de lidar, por exemplo, com doenças terminais e diversos outros fatores que são angustiantes da nossa sociedade. Hoje a gente vê esses artistas, né, esse caso que ficou muito visível na mídia e na mídia social, nas redes sociais nos últimos dias, do Whindersson Nunes. Né? Ele também, eu não lembrei dele, mas ele também falou isso, né? É um caso que está sendo bem discutido, onde ele diz que, né, que tem tudo, que tem uma esposa maravilhosa, que tem a família dele, mas que ele não está conseguindo mais lidar com essas questões. O que a gente vê no caso do Whindersson, assim como de outros artistas, Bruna Marquezine, que também já em outros momentos disse desses sintomas sobre a depressão, quanto essa luta, né, contra esse transtorno,
contra a depressão são de pessoas que às vezes se cobram demais, né? A gente via esse movimento que já era um movimento adoecedor do Whindersson, né, de buscar por 50 milhões no YouTube, né? É uma exigência muito grande, uma cobrança muito grande que a gente vê em vários níveis da sociedade hoje, na forma com que a gente tem de se haver com as nossas questões, que é adoecedora nessa sociedade de consumo. Muita gente assim banaliza, lendo essas notícias na internet, a gente vê que algumas pessoas comentam, eu gosto de ler algum comentário ou outro, até pra gente poder sentir o que a sociedade tá retratando ali, e muita gente banaliza, fala, mas tem uma esposa maravilhosa, tem muito dinheiro e não tá satisfeito, tá com depressão, né? Então vamos trocar de vida. Só que às vezes até a cobrança de você saber lidar com tanto de dinheiro que você tem, isso também pode provocar essa angústia, né? Eu tô certo ou não? Tá certo, Léo, exatamente isso. Hoje o nosso tempo ele é controlado pelo capitalismo, né? Porque se temos dinheiro, então não podemos perder tempo, né? Temos que fazer tudo. E ele está atrelado ao trabalho de alguma forma. E também a essa falta de lazer. Tudo isso vai culminando para um adoecimento, porque cada vez mais nós somos, né? Nós temos que ser bem-sucedidos, nós temos que ser estudados, endinheirados, temos que ter mais prazer. Tem uma lógica aí da felicidade que parece que temos que o tempo todo cumprir e estar nesse lugar. E quando a gente vai parar para poder entender as questões da nossa vida, elas não são nada assim. Né? Todos nós temos as nossas dores, as nossas dificuldades, as nossas questões, os nossos limites, as nossas fragilidades, e muitas vezes essas pessoas que estão à frente, né, na mídia, elas são vistas como máquinas, né, e não como seres humanos. Eu também às vezes me atento para esses comentários nas redes sociais, às vezes eu entro para ver e muito me entristece, porque tem muito disso, como você disse, de as pessoas menosprezando a dor do outro, né? As pessoas não estão conseguindo muitas vezes ter empatia, né, que é essa capacidade de se colocar no lugar do outro para poder tentar entender um pouquinho do que é aquilo. Quem nunca sofreu por depressão realmente não sabe o que é, não sabe a sensação de vazio, não sabe a sensação de desamparo, não sabe o quanto essa pessoa que sofre com esse transtorno se sente perdida, sem saída. É uma falta de desejo perante a vida. Ela não consegue, ela tenta, mas ela não consegue. Ela tenta de todas as formas, mas é algo que, se não tiver um acompanhamento psicológico e psiquiátrico, muitas vezes para poder tratar, que sozinha ela não vai conseguir sair dessa depressão. Agora, 8h46, a gente está conversando na entrevista do dia de hoje com a psicóloga Letícia Fernandes, que está falando sobre depressão. Letícia, a gente tem um dado aqui que mostra que a população no Brasil de 15 a 29 anos, a taxa de suicídio entre essa população de 15 a 29 anos aumentou quase 10% desde 2002. Esses dados aí são de 2018 e é um estudo aí que inclusive tem a participação do governo federal. A gente viu alguns casos em 2016, 2017 de estudantes se suicidando assim antes do Enem, antes de processos seletivos importantes. Até aconteceram assim em grandes centros particulares lá de São Paulo, meio que eles tentaram que abafar para não mostrar que os alunos estavam tirando a própria vida. A gente está cobrando muito do nosso jovem. Eu tenho observado assim também que a criança, por exemplo, ela já cresce já a partir de 1 ano de idade. O menino assim, ele já tem que ser homem desde cedo. A menina já tem que ter responsabilidade, tem que ter aquele respeito. Muitas vezes não pode ser a criança que ela quer ser. Então, será que isso também influencia se desde novinho a criança já vem sendo assim cobrada demais? Com certeza, Léo. Hoje existe uma cobrança excessiva, existe uma pressão excessiva que o jovem ele não está conseguindo lidar. Muitas vezes nós adultos também não estamos conseguindo, estamos adoecendo por isso sim. Mas eles, uma criança e um jovem, né, um adolescente, por se encontrar numa fase ainda mais frágil, por não ter muita estrutura emocional para lidar com suas questões, às vezes acaba não achando recurso, querendo dar um lugar para essa dor e buscando o meio mais difícil, né, o meio mais rígido, né? E o pior meio possível, que é o do suicídio. Antes a gente falou dos estudantes, assim, às vezes o medo de não passar numa prova, de não passar num vestibular, a pessoa prefere morrer do que encarar aquele desafio, né? Sim, aquele desafio se torna tão grande, tão avassalador, que às vezes a medida que eles encontram como uma saída é essa, acabar com a vida, mas na verdade ele quer acabar com a dor.
e não acabar com a vida. São muitas questões ligadas a essas famílias, a forma com que esses pais têm lidado com esses filhos, as expectativas que eles têm colocado em cima desses filhos, que a gente vê isso no consultório diariamente. Muitas vezes, desejos não realizados por eles, naquele momento do vestibular, naquele momento da escolha profissional do filho, muitas vezes eles são influenciados, né, de alguma forma por esses pais, para que esse desejo seja realizado através deles, né? Muita frustração por muito se esperar, né? Muita expectativa e essa expectativa não deixa com que esse adolescente, não deixa com que esse sujeito seja ele mesmo, com que ele se encontre, com que ele se acha, com que ele entenda o que é melhor para ele, o que faz sentido para ele, qual o rumo que ele vai querer dar para a vida dele, como é que ele vai achar o sentido e o significado da vida dele. E agora já falando um pouco mais sobre o tratamento, como que a senhora orienta assim para identificar, para orientar pais, familiares, amigos a identificar se uma pessoa está com depressão? Por exemplo, assim, não confundir, falando especificamente dos adolescentes, não achar que é uma questão de hormônio, que é uma questão de transição. Como que os pais podem identificar que ali existe um problema? Sim, eu acho que tem que ter todo um contexto que tem que ser analisado. Exames laboratoriais são necessários, essa questão dos hormônios também são necessárias ser analisadas, né, da saúde física no geral, mas da saúde mental também. Muitos pais hoje, de alguma forma, têm negligenciado, não têm dado conta mesmo de enxergar e de ver esses sintomas nos seus filhos, por mais que às vezes eles não querem lidar com isso porque não dão conta, então às vezes acabam fechando os olhos para esses sintomas. Mas a gente tem que ficar atento a esses adolescentes, tem que ficar atento a essas crianças, porque a depressão ela também tem atingido, já faz muito tempo, né, crianças. Não é de hoje que crianças são acometidas também com esse transtorno. Então, mudança de comportamento, um jovem mais introspectivo, com frases. Às vezes a gente diz que muitas pessoas não dão sinais de que querem se matar, de que estão com depressão. Mas se a gente começar a observar nos detalhes dos textos que são postados nas redes sociais, né, a forma com que a irritabilidade, né, porque muitas vezes as pessoas acham que quem tem depressão é aquela pessoa que só quer ficar na cama, aquela pessoa que não tem vontade de fazer nada, que não tem apetite, que está emagrecendo, que só quer ficar dentro do quarto fechado escuro. Esse grau de depressão a gente pode considerar como uma depressão grave, mas tem uma depressão leve, uma depressão moderada que a gente também tem que olhar para ela. E muitas vezes a gente fica um pouco confundido com esses sintomas, porque tem quadros de depressão que também tem quadros de ansiedade. Tem quadros de depressão que a gente encontra um sujeito que está com uma irritabilidade grande, que está com choro excessivo, que está muito nervoso, que está discutindo por muita coisa, e às vezes a gente não entende que isso possa ser um sintoma de depressão, né? Conhecer todo mundo não é sinônimo de felicidade, ter religião nunca foi sinônimo de ausência de dificuldade. E aí nesses comentários, como você falou agora há pouco, a gente vem ver que muitas pessoas vêm dizer: olha, ter depressão é porque não tem Deus no coração, né? Quer depressão, vai para uma igreja, né? Cada um tem que buscar a sua fé. A fé é muito importante para o psiquismo, né? E para o ser humano. Mas a depressão, ela é um transtorno fisiológico e ele tem que ser tratado. Ele tem que ser tratado de uma forma séria, ele tem que ser tratado com profissionais de saúde. Hoje o que a gente vê também são fórmulas mágicas sendo ofertadas a tempo integral nas redes sociais, né, na mídia, na internet, para ser tratada da depressão. Cure sua depressão com 10 passos, né? Videoaulas, vamos curar sua depressão. Mágicas, não existe fórmula mágica, não existe receita. De forma alguma, né? A pessoa não pode acreditar que um médico ali que ficou 5 anos numa faculdade, depois mais 3 anos de residência, aí simplesmente chega uma pessoa que não entende de nada e coloca ali 5, 10 passos, um remedinho caseiro, e acha que aquilo vai se resolver, assim. Tem que ter consciência e respeitar o profissional e também o conhecimento, né? Não existe passe de mágica para nada. Sim, né? respeitar principalmente o sujeito, né? Porque qual que é a nossa responsabilidade profissional e nossa responsabilidade pessoal com esse tratamento, com esse paciente, com esse tipo de tratamento que a gente oferece? É muito sério, tem risco de vida, tem pensamentos suicidas, né? Ideais suicidas na depressão. Tem muitas pessoas, assim como esses famosos que você citou, né? Dessa assistente do Raul Gil, que está morrendo por causa de depressão. E a gente tem que olhar para isso, a gente tem que levar a depressão como um assunto que é muito sério. Qual o primeiro profissional para se procurar depois que a pessoa desconfiar que tem algum amigo, algum parente com depressão? Um psicólogo, um psicanalista que vai fazer com esse paciente essa primeira avaliação e, se necessário, se for uma depressão mais grave, que precisar da entrada de medicação, se for realmente um quadro depressivo, se assim, né,
entendido por esse profissional, vai encaminhar para o profissional da psiquiatria, onde vai entrar com a medicação. E muitas pessoas têm dúvida nesse sentido, né? Que o profissional da psicologia, ele faz a psicoterapia e o profissional da psiquiatria, ele vai entrar com a medicação e vai fazer esse acompanhamento da depressão que dura muito tempo. As pessoas, às vezes, acham que elas vão lá, que elas vão tomar um antidepressivo e com 6 meses o transtorno vai estar resolvido. A questão da depressão é realmente uma luta e ela varia, né? Diante de cada sujeito, o tratamento, a forma como que vai ser empregado, o tipo de medicação que vai ser utilizada. Isso vai variar, às vezes, de 1 ano, 2 anos, até mais anos de tratamento, dependendo da resposta desse paciente. Se a pessoa não tem um plano de saúde, Letícia, ela consegue na rede pública agendar um psicólogo para dar esse primeiro passo? Consegue sim, nós temos aqui em Minas Gerais, né, para todos os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora, os CAPs, né, que são os Centros de Atenção em Saúde Mental, os CERSANs, que também são uma nomenclatura diferente, mas funcionam dessa mesma forma, que oferecem esse acompanhamento que é substitutivo ao hospital psiquiátrico para casos mais graves, mas também para casos como depressão, como ansiedade, qualquer questão de saúde mental, que é da rede pública, né, que é do SUS, onde vocês encontraram psicólogos, psiquiatras e toda uma rede de atenção, enfermeiros, uma rede de atenção para poder ajudá-los, né, nesse transtorno. Certo. 8h55. A gente está conversando aqui com a Letícia Fernandes, que é psicóloga, falando sobre depressão. Letícia, muito obrigado pela sua participação aqui no Super N. A gente agradece esses esclarecimentos e é importante fazer sempre esse alerta, né? Para que as pessoas não se esqueçam do quão grave é a depressão. É verdade, Léo. Eu que agradeço pela oportunidade. Foi ótimo estar aqui com vocês e até a próxima.